Boa noite. Boa noite, galera do Instagram. Estamos ao vivo no Instagram. Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook. Estamos nas três plataformas para trazer um conteúdo super completo para vocês. E nós iniciamos essa live na quinta-feira. Eu comecei essa live com esse tema: como lucrar atendendo em domicílio. E para ficar um assunto completo, não tinha como fazer esse assunto, não tinha como terminar esse assunto em apenas uma live. Por isso que eu resolvi dividir essa live em duas partes. Nós falamos, eu vou recapitular tudo que nós falamos para que todo mundo que entrar aqui e não estava na live de quinta-feira possa entender, porque muita gente que vai entrar aqui talvez esteja perdida em relação a esse tema, que é como lucrar atendendo em domicílio. E eu vou recapitular tudo que nós falamos na live de quinta-feira, né? Eu vou concluir esse tema hoje para que vocês entendam bem como lucrar atendendo em domicílio, como lucrar muito atendendo em domicílio. Eu decidi fazer essas lives aqui, fazer esses vídeos aqui, porque esse início da pandemia fez a gente se reconstruir e se reinventar. E no meu caso, me fez entender que eu preciso sim compartilhar essa minha história, compartilhar com muitas pessoas que se veem perdidas, que se veem sem solução para as suas vidas, acham que não são capazes, acham que não conseguem crescer, acham que não têm capacidade de serem esteticistas, de serem profissionais da área. Então, muita gente se vê nessa afirmação, né, de que não são capazes, de que não vão conseguir crescer na área. Então, eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha história de vida, porque eu acredito que não adianta eu falar para vocês aqui o tempo inteiro se eu não tiver resultados, porque as minhas palavras que vão sair da minha boca não iriam convencer ninguém se eu não tivesse resultados. Através de todo o meu resultado, de todos esses anos trabalhar, de toda essa experiência de mais de 12 anos na área da estética, através do meu resultado, eu quero compartilhar com vocês e mostrar que, sim, é possível vocês também crescerem na área da estética, é possível vocês saírem dessa vida, muitas das vezes, de salário mínimo, para entrarem nessa área, que é a área que mais cresce em todo lugar, né? As pessoas estão cada vez mais buscando a beleza estética, né? Eu conversei uma vez, semana passada eu conversei com uma cliente minha, que ela é médica. Ela falou que realmente as pessoas estão buscando cada vez mais cuidarem da beleza exterior, da estética, e deixam, às vezes, dão prioridade à parte estética, mais do que à parte médica. Então, vale muito a pena a gente entrar na área da estética, porque a estética, para mim, mudou completamente a minha vida e mudou a vida da minha família, mudou a minha maneira de pensar. Eu comecei lá como recepcionista, como algumas pessoas que estão aqui sabem. Eu comecei como recepcionista de um grande salão de beleza, e ali na recepção fiquei algum tempo, acho que cerca de um ano. Comecei em 2008. Em 2009, eu já fazia, em 2008 eu fui gostando da área da estética, então algumas meninas esteticistas me ajudaram a achar um curso. Eu fiz um curso que na época era presencial, e
E depois eu logo comecei, eu consegui um emprego ali na recepção mesmo, eu consegui um emprego em um grande salão de beleza, no mesmo, era franquia, né, do mesmo salão que eu trabalhava. E ali eu fui crescendo, subindo degrau por degrau, e por isso que eu estou aqui, para que, de alguma forma, a minha história de vida possa ser exemplo para vocês que têm vontade de entrar na área, mas se veem perdidas e acham que não podem entrar porque não são capazes. Então, vamos ao nosso tema: como lucrar atendendo em domicílio. Esse é o nosso tema, que nós começamos, como eu falei, quinta-feira, e eu vou concluir esse tema, deixar tudo já completo para que vocês possam aplicar, tá? Então, nós falamos lá na quinta-feira que, para iniciar na área, a minha opção, quando eu saí do salão que eu trabalhava, que eu era profissional, eu estava extremamente insatisfeita com tudo que as pessoas que trabalham de carteira assinada, os meus patrões não me valorizavam como tal. Eu ganhava apenas comissão lá, eu ganhava 45% do que eu fazia, e eu que dava todo o meu material de trabalho. Eles ficavam com 55% e sem gastar nada, 45% meu ainda retirava todo o valor do material, mais os descontos que são de uma pessoa que trabalha como CLT, como carteira assinada, né? E ali, nesse salão de beleza, eu fiquei durante 5 anos. Eu fiquei durante 5 anos nesse salão de beleza. E ali, nesse salão, eu fidelizei algumas clientes, né? Eu fidelizei um número considerável de clientes durante 5 anos, né? Trabalhando direito, dando o meu melhor sempre, independente de estar trabalhando por conta própria ou trabalhando para os outros, eu sempre tive isso de dar o meu melhor, porque aonde eu estava, eu com toda certeza eu ia ser reconhecida ali naquele lugar. E por isso que eu fidelizei um número considerável de clientes. E assim eu resolvi sair para atender em domicílio. Eu resolvi sair para atender em domicílio. Eu tive medo sim, como todo mundo tem medo, mas se a gente deixar o medo tomar conta, o medo acaba paralisando a gente. Então, eu resolvi sair desse salão de beleza, que eu ganhava comissão, como eu falei, cerca de 45%. Era mais ou menos assim: se eu produzia R$ 8.000, eu ganhava apenas R$ 3.600, tá? E eles ficavam com R$ 4.400. Desses 3.000, já não ganhava, olha só, R$ 3.600 comparado a um salário de uma balconista, de uma recepcionista, de uma pessoa que, sei lá, é auxiliar de serviços gerais, não desvalorizando nenhuma dessas classes, mas comparado ao salário dessas profissões, já é um salário razoável, né? Que todas essas profissões que eu falei, geralmente, ganha salário mínimo. Eu trabalhava de carteira assinada, ganhava comissão, 45%, e conseguia ganhar R$ 3.600. Eu fazia R$ 8.000 nesse salão. Só que, como eu tinha que tirar a minha porcentagem, a porcentagem do espaço, né, do salão, eu ganhava R$ 3.600. E desses R$ 3.600, eu ainda tinha que tirar todo o meu material, que era de cerca de mais ou menos R$ 800, o material do mês, né? O material de uso, né? O material de consumo, para eu poder fazer todo o serviço. Então, no final das contas, eu ganhava em torno de R$ 2.800. Se tirasse INSS, todas essas coisas que desconta da carteira assinada, ainda ficava com R$ 2.500, mais ou menos. Era esse valor que eu ganhava trabalhando de carteira assinada
no salão de beleza, né? Ali no salão de beleza. Então, depois de 5 anos, eu resolvi dar um basta, porque eu não aguentava mais a desvalorização do meu patrão, não me valorizava como tal, tinha atrasos de salário, lá tinha muitos atrasos de salário. Isso é horrível, você espera receber no quinto dia útil, daqui a pouco você vai lá recebendo lá para o dia 20, por exemplo. Era exatamente assim. E avisavam sempre a gente em cima da hora, ou seja, não eram nada organizados. Então, eu tinha que sofrer com isso. Talvez alguém que esteja aqui assistindo essa live se identifique, né, com a minha história, com a minha vida, né, que eu levava antes. Então, eu resolvi sair para atender em domicílio. Resolvi me organizar para sair, me organizei, tirei férias, falei lá, eu sempre fui honesta, falei lá que eu ia sair, ia ficar, tirar férias, depois não ia voltar mais, para que eles se organizassem, arrumassem uma pessoa para colocar no meu lugar. E é exatamente isso que eu fiz. Eu organizei, já tinha um grupo de clientes, é muito importante vocês organizarem um grupo de WhatsApp. Eu tenho esse grupo de cliente até hoje. Então, eu criei esse grupo de WhatsApp de clientes que eu deixava informando os dias que eu informado, né? Sempre naquele grupo eu informava todos os dias que eu ia trabalhar, todos os serviços que eu fazia. Então, na verdade, não é um grupo, é uma lista de transmissão. Lá no WhatsApp tem a opção da gente criar essa lista de transmissão. Era o meu jeito, era a minha maneira de conseguir me comunicar com as minhas clientes, né? Eu me comunicava com todas elas e elas, quando me mandavam mensagem, mandava como se fosse individual. Não é um grupo que fica aquele negócio chato recebendo mensagem o tempo inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso. A lista de transmissão, você manda uma mensagem e vai para todas as clientes do grupo. Então, eu resolvi criar essa lista de transmissão para começar a me organizar para atender em domicílio. Mandei mensagem, fiquei com um pouco de medo. Eu falei, gente, será que as clientes vão me ligar? Será que as clientes vão me procurar? Mas não teve jeito, eu já tinha o meu filho, né? Eu já tinha um filho, então eu tinha ainda que ter o dinheiro para sustentar o meu filho. Mas mesmo assim, eu coloquei o medo no bolso e decidi sair do salão para atender em domicílio. Se eu não fizesse isso, gente, eu nunca ia conseguir chegar até onde eu cheguei hoje, né, como empreendedora da área da estética. Se eu não decidisse sair lá desse salão, eu nunca ia conseguir chegar até onde eu cheguei. A única maneira de eu saber que ia dar certo era eu fazendo. Fazendo. Se não der certo, eu ia fazer de novo. Entendeu? A gente não pode desistir. Então, eu resolvi sair do salão e comecei a me organizar. Mandei mensagem para esse grupo de cliente. Ainda não tinha mais ou menos um dia correto que eu ia trabalhar. A princípio, eu ia dias pingados. Eu ia segunda, atendia às vezes uma cliente, ia terça, atendia outra cliente, até eu começar a me organizar e começar a trabalhar. Depois eu comecei de terça a sábado, depois de quarta a sábado. Teve um momento que eu decidi não trabalhar sábado, porque não estava dando movimento, mas é porque as pessoas estavam ainda se organizando e se acostumando com a ideia de eu ir atendê-las em domicílio, né? Então, para isso, para que a gente possa atender em domicílio e a gente ficar amparada, eu falei na live passada, que tem o mesmo tema, a gente precisa ter um registro, o registro do MEI, que é o microempreendedor individual. Você vai ser uma microempreendedora, para você ter todos os direitos que uma profissional autônoma precisa ter, né? Que são auxílio maternidade, afastamento remunerado em caso tenha algum problema de saúde, né? Direito à aposentadoria. Então, para que você faça isso, para que você saia para atender em domicílio, para que você comece a sua vida
como eu empresa, que eu digo, é uma pessoa que é responsável, que é a empresa e que faz tudo, a parte administrativa, a parte de compras, a parte toda de marcação de cliente. Eu era uma eu empresa, então era eu para tudo. Então eu precisava ter esse registro de microempreendedor individual. E na época minha família não entendia nada disso, e muito menos eu. As clientes, algumas clientes amigas que foram me orientando, então eu precisei da ajuda de um contador, porque eu não sabia entrar, não era tão fácil como é hoje, né? Hoje em dia as redes sociais estão aí, ó, a gente consegue todas as coisas, vai lá no Google, pesquisa e consegue tudo. Na época, lá em 2014, não era tão fácil agora como é hoje. Então, eu precisei da ajuda do contador. Eu acho que eu paguei cerca de R$ 50 para ele fazer esse registro, para eu ter essa numeração, o meu CNPJ, que é como se fosse a identificação, a nossa identidade, só que era a identidade da minha empresa, que me dava direito, me deixava amparada, né? E, feito isso, eu precisava também, para que o meu dinheiro que entrasse, todo o valor que entrasse do meu trabalho, de todo o serviço que eu fizesse, fosse para algum lugar. Porque receber dinheiro na mão, e eu andava de ônibus, né? Não é bom, porque caso fosse assaltada, e também dinheiro na mão, a gente acaba gastando. Como eu falei, eu tenho um filho, e muita gente que está aqui talvez tenha filho e se identifique comigo, porque sempre surge alguma coisinha para a gente comprar ali, quando vê, foi o dinheiro todo embora. Então, para que a gente fique organizada, a gente precisa abrir uma conta no banco. A gente precisa ter uma conta no banco. Na época, gente, eu não tinha nem conta em banco. Eu não tinha nem conta em banco. Eu não tinha nada disso. O meu dinheiro que eu recebia lá no salão onde eu trabalhava era o dinheiro que eu recebia na mão, né? Porque era meio bagunçado lá para não constar, né, o valor que eu ganhava. Eles me davam um dinheiro na mão. Não era nada depositado na minha conta no banco. Então, eu não tinha conta em banco. Eu fui ter conta em banco a partir do momento que eu resolvi ser uma microempreendedora individual, né? Então, eu fui no banco e tive que ir até um banco físico, né? O que hoje facilita a vida de vocês, que vocês não precisam ir até um banco físico, pagar as taxas todas que um banco físico pede, né? Na verdade, eles não pagam, você não paga a taxa de abertura de conta, mas você paga a taxa, é obrigada, eles vão embutir na sua, em todo o seu mês, vão descontar uma taxa lá do banco de manutenção, uma taxa de manutenção no banco, você é obrigado a pagar, e dependendo do banco, em torno de R$ 50 a R$ 70. Então, hoje em dia, está muito mais fácil. Para que você abra uma conta no banco, é só você ir ali no telefone e entrar lá e procurar um banco digital, que você não paga taxa nenhuma, e abrir uma conta em um banco digital, para que você consiga colocar todo o seu dinheiro do serviço que você for fazer na casa da cliente, para que você consiga colocar todo o seu dinheiro nessa conta. E para isso, para você receber o dinheiro, você vai precisar de uma máquina de cartão. Uma máquina de cartão, hoje em dia, você consegue comprar por R$ 60. Existem máquinas de vários preços. Na minha época, o próprio banco me ofereceu, eles tinham uma empresa, e eles ofereceram uma máquina de cartão lá que era muito mais cara, tá? Eu pagava um aluguel, descontava um valor altíssimo lá, né, da minha conta, para eu pagar o aluguel dessa máquina. Hoje em dia, você consegue comprar com facilidade uma máquina
que vai custar em torno de R$ 60. E o desconto é em torno de 2% de cada venda. Tem uma taxa para débito e para crédito, mas é em torno disso aí, 2% para cada venda, né? Então, todo valor que você for atender, todo valor que você for na casa de alguma cliente e atender a cliente, todo valor que entrar, você pode pagar. Vou mostrar a máquina de cartão minha para vocês. Aqui eu atendi em domicílio. Ela é bem compacta, olha aqui, pequenininha, compacta. Então, você consegue colocar numa bolsa com facilidade. Ela carrega com um carregador normal de celular. Então, isso aqui é uma facilidade para que o seu dinheiro entre diretamente para uma conta, para que você não possa ficar com dinheiro na mão e gastar dinheiro sem ao menos perceber. Então, essas foram as dicas que eu passei na live que eu fiz na quinta-feira, e foi muito bacana, porque muita gente não sabe dessas informações. Então, é bom, quando a gente entende de certos assuntos, é bom a gente compartilhar com o outro, para que outras pessoas possam ser alcançadas e possam aprender com tudo que a gente sabe. E é isso que eu tenho feito aqui com vocês, compartilhando todo esse meu conhecimento com vocês, para que vocês possam entender que realmente vale a pena vocês começarem a atender em domicílio para conseguirem, enfim, crescer e construir tudo que eu construí ao longo desses anos. E eu compartilhando isso aqui com você, a minha experiência, eu consigo encurtar o caminho de vocês. Eu levei um tempão, alguns anos, para conseguir chegar até onde eu cheguei, né? Mas vocês, tendo toda essa informação que eu estou passando aqui, vocês podem sim encurtar o caminho de vocês e logo conseguir fazer dinheiro atendendo, sendo uma empresa, atendendo em domicílio, fazendo o seu dinheiro e lucrando muito para, enfim, conseguir empreender. Tem como sim crescer na área da estética. E agora eu vou falar sobre todo o material que você vai precisar para que você faça um atendimento de excelência. Não é nada demais, não é nada demais. Eu comecei na época fazendo só depilação, design de sobrancelha e design com rena. Eram essas coisas, eram esses serviços que eu fazia em domicílio. E mesmo assim, eu conseguia lucrar muito e fiquei somente 7 meses atendendo em domicílio até eu conseguir empreender. Eu fiquei em um tempo relativamente curto, em vista de muitas pessoas que na época trabalhavam comigo e atendiam também em domicílio. Tem gente que ficou 5, 7, tem gente que está até hoje. 5, 7 anos, tá? E tem gente que tem até hoje, está até hoje e não teve coragem por medo. Nada demais, né? Tem gente que realmente não tem coragem porque tem medo, acham que realmente não são capazes. Então, eu fiquei atendendo em domicílio em um tempo relativamente curto, né? Até conseguir empreender. Foram 7 meses até eu montar a minha empresa. Eu comecei, em maio de 2014. Em maio de 2014, eu comecei a atender em domicílio. Quando foi dia 10 de dezembro de 2014, eu inaugurei a minha empresa. E é interessante, para você que trabalha em algum espaço de beleza, é interessante você fidelizar cliente e ficar, sim, ali no ambiente onde você fidelizou o cliente. Eu conheço profissionais que saíram, que trabalharam comigo e que saíram, pediram conta, saíram do salão onde a gente trabalhava e foram para longe. Ou seja, tiveram que começar a fazer cliente, a conquistar cliente do zero. Não façam isso. Se você tem cliente em um determinado bairro, em uma determinada região, conquiste, fidelize essas clientes e não larguem essas clientes, porque você já tem o principal, que são as clientes que vão te sustentar,
que vão te dar a sua base para você começar e depois, enfim, você crescer, tá? Então, se você realmente tem cliente, ou se você não tem cliente, se você tem vontade de começar a atender em domicílio, você comece pelo seu bairro, pelos seus parentes, cria um grupo. Hoje em dia tem o Instagram, você pode postar todo o seu serviço que você faz, você posta foto de antes e depois, entra nos grupos, existem esses grupos de bairro, você pode postar todo o seu serviço e informar tudo que você está fazendo para você conquistar, para você conseguir cliente. É de degrau em degrau, gente. Ninguém vai começar atendendo 10 clientes por dia de uma vez só. Não é assim. É de degrau em degrau que a gente conquista vários clientes. O segredo é a gente começar. Você começando, você se dedicando e você dando o seu melhor para os seus clientes, dando um atendimento de excelência, com toda certeza, você vai conseguir crescer e chegar até onde eu cheguei. Empreender, ter uma estrutura dessas que eu tenho aqui hoje. Como nem sempre foi assim, porque eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa como vocês. Eu sou mãe, não nasci em berço de ouro, né? Eu tenho minha mãe, que era empregada doméstica e me ajudava a sustentar o meu filho, porque eu ganhava um salário mínimo, que na época era R$ 400, quando eu era recepcionista, e hoje eu sou empreendedora da área da estética. Graças a toda a minha dedicação e esforço, a todo o meu cuidado que eu tenho com as minhas clientes. As nossas clientes são nosso ouro, então elas merecem todo o cuidado possível, todo o cuidado possível. Hoje mesmo eu estava aqui no meu estúdio, hoje eu trabalhei, né? Eu trabalhei o dia inteiro e agora vim aqui para compartilhar isso aqui com vocês, essas informações com vocês. Hoje mesmo eu estou aqui no meu estúdio e a minha primeira cliente, não, a minha segunda cliente, eu estava atendendo uma cliente e estava ouvindo ela ali fora, esperando na recepção, ela conversando com a minha recepcionista, falando, nossa, a Fernanda pensa nos detalhes. Por quê? Eu penso nos detalhes. Ela entrou no banheiro, ela foi ao banheiro do meu estúdio e viu que ali no meu estúdio tinha, num cantinho, tinha lenço umedecido, tinha absorvente interno e tinha absorvente. Por quê? É um ambiente que a maioria das pessoas que frequentam, a maioria do meu público, são mulheres. Então, eu tenho que ter as coisas aqui, né, para oferecer o melhor para as minhas clientes. A gente tem que pensar no bem-estar das nossas clientes sempre, só nelas, sempre. Então, essa cliente viu esse cuidado e falou, nossa, eu ouvi ela falando com a minha recepcionista, quando ela entrou aqui para ser atendida aqui dentro da minha sala, onde eu estou aqui agora, ela falou para mim, ela externou isso para mim. As clientes se sentem tão bem, tão satisfeitas, que elas não se contêm, elas fazem questão de falar para a gente, de externar o quanto elas estão se sentindo bem, o quanto o ambiente aqui faz bem para elas, né? Então, elas saem de casa, muitas das vezes, nem para fazer nenhum serviço. Elas saem de casa para serem cuidadas, para desabafar, para falar sobre uma coisa legal, sobre um assunto legal, para entrar num ambiente legal. Então, vocês sempre têm que dar prioridade às clientes de vocês, mesmo atendendo em domicílio. Eu postei uma foto lá nos meus stories, lá do Instagram, que eu achei uma foto de quando, lá em 2014, quando eu ia atender em domicílio, eu achei uma foto, deu arrumada para atender em domicílio, eu usava uma calça leg, uma blusa compridinha e um tênis, eu ia sempre arrumada, e a mochila, vou mostrar todo o material que eu levava para vocês, para ficar de forma compacta, para que vocês não carreguem peso, que vocês consigam fazer realmente um serviço de excelência e começarem a ganhar dinheiro para, enfim,
conseguirem empreender na área da estética, porque nada é impossível para quem acredita. Se você acredita em você, se você acredita que você é capaz, você com toda certeza, você vai conseguir. Então, vamos lá, gente. Vamos ao material, todo o material que vocês vão precisar para atender em domicílio. Deixa eu descer a minha maca aqui, para vocês entenderem. Ó, eu anotei aqui o valor de cada material. Eu anotei tudo para que vocês consigam entender que não é nada demais para vocês fazerem o primeiro dinheiro de vocês e vocês conseguirem realmente crescer na área da estética. Eu vou falar um pouco do material. Eu precisava de uma agenda. Eu precisava de uma agenda para anotar, para ficar. A primeira coisa, vocês têm que organizar, fazer um cadastro das suas clientes. Se a cliente vê que você está organizada, se você tiver organização na hora de atender cliente, se você tiver marcar horário e se organizar e cumprir horário, ou caso você vai atrasar, porque a gente está na rua andando de casa em casa. Eu, muitas das vezes, eu atendi uma cliente para fazer um buço, e andava, às vezes, gente, cerca de 1 quilômetro para fazer uma sobrancelha. Se eu pensasse no valor, se eu pensasse no dinheiro, eu não iria. Na época, um buço era R$12. Você imagina, você vai numa cliente para fazer R$12, mas depois eu ia conquistando cada vez mais clientes, porque eu nunca reclamei, nunca deixei de atender, nunca falei, não vou na sua casa não, porque dei uma desculpa. Nunca fiz isso. Sempre honrei com os meus compromissos e a minha responsabilidade com o horário de cliente. Vamos lá. Eu precisava. Essa pastinha, ó, tá bem amarelinha, que é da época, ó, tá bem sujinha, ó, que é velha, é da época que eu atendi em domicílio. Eu consegui guardar isso daqui para que vocês consigam entender como que eu me organizava para atender em domicílio e conquistei muitas clientes. Se a cliente observar que você está organizada, que você é pontual, que você tem preocupação com o horário dela, com toda certeza essa cliente não vai te largar. Agora, se ela vê que você não é organizada, que você é desleixada, que você não cuida do seu material de trabalho, você vai ser a falta de opção dela. Não seja a falta de opção das suas clientes, né? Às vezes a gente vai e faz, vou fazer com ela mesmo, porque não tem opção. Então, vocês não podem ser a falta de opção das suas clientes. Sejam as pessoas que os clientes queiram mesmo e indiquem, queiram estar perto, queiram fazer o serviço. Sempre quando lembrem, alguém comente, eu quero fazer sobrancelha. E se elas gostarem do seu trabalho, a primeira coisa que elas vão fazer é falar de você. Então, vamos à pastinha. Olha aqui. Eu tinha essa pastinha. Essa pasta chama pasta sanfonada. A gente consegue comprar nessas papelarias. Nessas papelarias, a gente consegue comprar essa pastinha sanfonada, né? E nessa pastinha, eu tinha essas fichas. Olha aqui, gente. Ainda tem as fichas todas de todas as clientes que eu atendi. Olha aqui. Isso aqui eram as clientes. Olha aqui quantas clientes. Isso aqui eram as clientes todas que eu atendi em domicílio. Todas elas estão aqui. Estão anotadas aqui. O telefone. Ó, colocava o nome, o endereço e o telefone está aqui de cada uma. Era tudo organizado. Então, eu fiz o cadastro de todas as clientes para eu conseguir saber onde elas moram, porque o bairro que eu atendo é um bairro que não tem casas, só tem prédios. São vários condomínios de prédios. Então, eu precisava me organizar. E tem condomínios que tem vários blocos. Tem condomínios que eu acho que tem uns 8 blocos.
Então, eu precisava saber com o nome dos blocos, com o nome de cada condomínio, para eu não ficar perdida, né? Então, eu me organizei dessa forma, tá? Eu fui sentindo, fui adaptando aos pouquinhos. Aí eu pegava a cliente que queria marcar, mandava lá a mensagem para o meu grupo de WhatsApp das clientes. As clientes que queriam marcar, eu pegava, por exemplo, tinha 4 clientes no dia. Eu pegava essa cliente, anotava lá na minha agenda, anotava lá na minha agendinha. Eu sempre tive essa agenda física, até hoje. Não gosto de marcar em agenda de telefone, não gosto, sou da moda antiga. Apesar de estar numa estrutura melhor, até hoje eu tenho a minha agenda. Essa aqui é a minha agenda de hoje. Ah, tá ao contrário. Desse ano, ó, eu anoto, até hoje eu anoto as marcações das minhas clientes aqui para ficar organizada. Assim eu consigo me organizar melhor. Mas essa agenda aqui era mais ou menos essa daqui. Desse jeito aqui, a agendinha que era menor, para eu conseguir carregar na minha bolsa. Então, a gente tem que tentar carregar tudo bem compacto para que não tenha muito volume e também não tenha muito peso. Eu anotava, por exemplo, tenho 5 clientes aqui. Eu tirava as 5 clientes desse montante aqui, eu tirava as 5 clientes e colocava essas 5 clientes que marcaram aqui na frente da pastinha sanfonada, para eu saber que as clientes que estavam marcadas nesse dia estão aqui. E o restante, claro que surgiam mensagens ao longo do dia de clientes que queriam encaixe, tá? Aí eu ia tirando daqui e ia colocando para frente as clientes que estavam marcadas naquele dia. Ó, estão aqui, as clientes estão marcadas no dia, estão aqui. E eu pegava, conforme eu ia atendendo, eu ia retirando daqui e ia colocando atrás, para eu conseguir me organizar. E ia atendendo, caso não conseguisse atender, ou nunca houve de eu não conseguir atender, nunca aconteceu isso, mas caso eu chegasse atrasada, eu ia perceber, né? Eu percebia que eu ia chegar atrasada, eu sempre avisava a cliente, me desculpa, vou chegar um pouquinho atrasada, tem algum problema? Eu sempre, se tivesse algum problema, eu sempre remarcava essa cliente. A gente tem que sempre se comunicar com as nossas clientes para não deixar nunca elas na mão, né? Então, vamos lá. Eu precisava de uma pastinha, essa pastinha e a minha agenda. Essa bolsinha aqui, gente, é uma bolsinha de mão. Na verdade, não era essa bolsinha. Era tipo uma bolsinha, uma maletinha de tecido que eu carregava. Eu não tenho, logicamente, que eu não tenho mais ela hoje. Eu colocava essa pastinha nessa bolsinha, que era uma bolsa de mão. Colocava essa pastinha aqui e colocava a minha agenda aqui. Era isso. E colocava também aqui o meu telefone, né? O meu telefone, o meu documento. Sempre colocava nessa bolsinha que ficava na minha mão. Isso tudo aqui era de uso pessoal, né? Toda a minha organização, meu telefone, ficava tudo aqui, tá? Na maletinha, junto comigo. Aí na mochila, ó, na mochila, eu tenho essa mochila aqui que eu uso até hoje, porque eu ainda tenho umas 3 clientes que são senhoras, que eu atendo uma vez por mês, pessoas que não conseguem chegar até aqui no meu estúdio, pessoas que me fidelizaram por todos esses anos, que eu não deixo, não abro mão de atendê-las. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre consideração mesmo, sobre fidelização. Elas me fidelizaram, agora eu fidelizo elas. Então, eu ainda tenho essas pessoas. São 3 clientes somente, que uma vez por mês eu me desloco até elas para atendê-las, porque elas têm dificuldade de chegarem até aqui. Então, eu não abro mão delas. Então, eu ainda uso essa mochila para atender algumas clientes, essas 3 clientes, tá?
Então, vamos lá. Aqui nessa mochila, eu colocava aquecedor Rolon, que é esse aquecedor aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse aquecedor aqui, ele tem um fio. Ó, ele tem um cabo. A gente consegue comprar esse aquecedor Rolon. Eu enrolava bonitinho ele aqui e colocava na minha mochila. Eu colocava ele aqui na minha mochila. A termoceira eu não vou conseguir colocar aqui, porque a termoceira é a panelinha. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar tudo para vocês. Eita. Ó. Essa panelinha aqui chama termoceira. Logicamente que essa termoceira aqui é grande, porque ela fica aqui no meu estúdio. Mas existem umas pequenininhas que a gente consegue comprar com facilidade. Com facilidade, a gente consegue comprar e é super barato, em torno, no Mercado Livre, tá, gente? Em torno de 50, 58 reais, tá? São umas menorzinhas que a gente consegue comprar. E, ó, essa daqui, essa panelinha, você compra separado, para você ter várias panelinhas. Para atender em domicílio, eu aconselho vocês comprarem esse refilzinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Esse refil que tem alça, para você depois que estiver atendendo na cliente e a cera tiver, ó, a cera tiver derretida, para você não colocar dentro da mochila, vai sujar todo o seu material. Então, essa que tem alça, ó, ela também encaixa aqui, ó. Isso aqui são vários refis que você consegue comprar por mais ou menos uns 25 reais, tá? Eu tenho esses dois. Quando eu vou atender em domicílio, eu prefiro esse, porque geralmente eu coloco em uma sacolinha, em uma bolsinha para cobrir, para ninguém ver essa panelinha, e eu seguro pela alça para não derramar na minha bolsa. Sempre que comprarem, comprem assim para atender em domicílio, que tem a alça. É fácil de vocês encontrarem. A termoceira, o aparelho Rolon. O aparelho Rolon precisa de um refil, que é a cera que você vai fazer a depilação. Essa cera aqui você consegue fazer depilação de perna, de braço, de peito, de costas, de bumbum, nádegas, né? A gente faz com essa cera Rolon. Aos pouquinhos, se você for organizando, vendo a quantidade de clientes que você vai atender, aí você vai ver quantos refis você vai precisar colocar dentro da mochila. A princípio, eu levava 5 refis na minha bolsa, né? Coloca 5 refis guardados, pode ir um aqui já no aquecedor, já pode colocar um aqui diretamente e depois levar 4 soltos aqui e colocar na mochila junto, tá? E nessa eu tenho essa bolsinha também é da época que eu atendi em domicílio. Olha só, ela tá amarelinha por conta do tempo. Aqui nessa bolsinha, nessa necessaire, eu colocava as coisinhas pequenas, como pinça, espátula, a espátula, o palito de laranjeira, o pentinho, que a gente vai precisar do pentinho para pentear a sobrancelha. A tesoura, para a gente cortar os pelos, né? E também a pinça. E a rena, as coisas menores, a gente consegue a rena. E também o potinho para a gente fazer a mistura da rena. Eu vou dar uma dica para vocês que eu sempre fiz. Sempre usei. Eu arrancava as tampinhas, olha, gente, dos potinhos para fazer a mistura da rena aqui. Então, para não gastar dinheiro comprando os batoques, que são aqueles pequenininhos descartáveis, que são esses aqui, ó, que são descartáveis e são menores. Esse daqui é muito mais fácil para a gente fazer a mistura
de tinta. Eu estou ensinando de forma prática e compacta para vocês conseguirem sair para atender em domicílio e que não carreguem muito peso, né? Isso daqui, as coisas menores, pinça, palito de laranjeira, espátula, pentinho, rena, potinho da rena e linha, caso vocês forem fazer a depilação egípcia, que é a depilação com linha. Tudo isso pode ficar numa necessaire pequenininha para ficar uma coisa organizada. O algodão super leve. Você pode comprar esse potinho que você consegue nessas lojinhas de R$ 1,99. Aqui no Rio tem muitas dessas lojinhas de R$ 1,99. A gente consegue comprar esse potinho por R$ 1, né? O algodão você pode transportar nesse potinho. Ele precisa estar limpinho, né? Você não pode misturar com todas as outras coisas. Exatamente isso. O adstringente, a loção adstringente para a gente fazer a limpeza, a asepsia da cliente antes de fazer qualquer procedimento. A gente precisa de um adstringente. Eu tenho esse pote que é de 500 ml. Mas existem uns potinhos que são de 140 ml, que são pequenininhos e você consegue transportar numa boa. Esse potinho de adstringente e também o óleo, que é dessa mesma marca que eu gosto muito, Depil Bella, gente. A gente consegue comprar isso aqui por cerca de R$ 13, tanto o adstringente quanto o óleo removedor. O óleo removedor é usado para a gente conseguir remover a cera, remover o excesso de cera, geralmente dessa cera roll-on, quando a gente faz a depilação de perna, de perna, braço, costas e peito e nádegas, com essa cera aqui que ela gruda um pouquinho. Então, é necessário usar o óleo removedor. E também a loção calmante, que é para acalmar a pele depois que você fez a depilação. Você precisa acalmar essa pele passando esse gel calmante que você consegue comprar por R$ 15 nesses lugares onde vendem produtos de beleza e estética. Isso tudo vai dentro da mochila. Ó, isso tudo vai dentro da mochila. Esse é muito grande. De forma compacta, tranquilamente, essa bolsinha pode ficar. Essa minha mochila, ela tem três partes, olha, aqui, aqui e aqui, para ficar bem organizado. Então, essa bolsinha que é necessaire, que tem as coisas menores, eu consigo colocar aqui, nessa parte da frente. Vamos fechar, e as coisas estão aqui. Interessante vocês se preocuparem com a higiene da casa da cliente. A higiene sempre, a limpeza, fazer um serviço limpo. Então, muitas das vezes a gente atende cliente na cama dela, porque não tem maca. Não é ruim isso, tá? Não é ruim, dá para atender perfeitamente. Mas é importante vocês levarem uma proteção para você colocar na cama ou no sofá ou onde você for atender. Deixa eu pegar aqui. Onde você for atender a sua cliente para fazer um atendimento de excelência. Então, a gente tem esse lençol, que é o lençol de maca, que é o rolo, olha. Que é esse rolo descartável de lençol de maca, tá? O que eu fazia? Eu cortava vou cortar menor aqui para vocês conseguirem enxergar, mas eu cortava o tamanho de uma pessoa, mais ou menos, eu dava mais ou menos 2 metros, eu cortava mais ou menos 2 metros cada pedaço. Eu via o número de clientes que eu ia atender e cortava sempre um pouquinho a mais. Cortava o lençol, dobrava ele bonitinho para não ter que ficar andando com esse rolo, porque esse rolo ocupa muito espaço e é um pouquinho pesado, tá? Ó, dobrava ele bonitinho, porque ele é um lençol descartável. Isso aqui
É para mostrar para a cliente que você tem cuidado com as coisas dela. É para mostrar para a cliente que você se importa, sim, com a higiene, com a limpeza do local que você está atendendo e que você vai deixar tudo organizadinho. Então, olha aqui. Eu esticava assim, eu dobrava o lençol, partia mais ou menos 2 metros para cada cliente, para cobrir toda a parte que a cliente ia deitar, e botava esse lençol sempre nessa partezinha, nessa repartição aqui, ó, da bolsa, ó. Botava vários lençóis juntos, né? Colocava 5 ou 6 dobradinhos e ia atender cliente. Eu tinha também comigo um plástico. Um plástico que você compra nessas casas de tecido, também vendem plásticos, né? Essas casas que vendem TNT, né? Eu comprava um plástico grande para eu forrar embaixo desse tecido, embaixo desse lençol de papel, para proteger a cama da cliente, caso algum produto escorresse, caso caísse algum produto na cama da cliente, no papel, com toda certeza, o produto vai passar e vai sujar o lençol da cliente. Então, eu comprava um plástico para colocar só nessa parte de baixo do lençol, e esse plástico não era descartável, porque ninguém tinha contato com esse plástico. Em cima desse plástico, eu colocava o papel, esse lençol de papel descartável, para proteger a cama da cliente. Sempre é muito importante, sempre, o que eu quero deixar sempre frisado aqui, quero sempre deixar vocês conscientes da organização que vocês precisam ter para vocês terem clientes. Vocês precisam ser organizadas. Se vocês não forem organizadas, como eu falei, vocês vão ser a falta de opção das clientes. Não tem opção, vou ficar com você mesmo. Entendeu? Não sejam a falta de opção das clientes. E vamos lá. Nesse material todo que eu falei, óleo removedor, astringente, cera em barra. Ah, esqueci da cera em barra. A cera em barra, ela vem uma marmita. Ela vem uma marmita de cera que eu não tenho aqui, porque a minha tá toda quebrada já. Eu também compro dessa marca, de Pilbela. Ela vem toda quebrada, ela vem toda em forma de uma marmita, né? Com umas marcações. Eu quebro elas para facilitar a minha vida aqui e coloco em uma bolsa, tá? Para atender em domicílio, vocês podem andar com ela quebrada também. Pega alguns quadradinhos, olha aqui. Essa é a cera, ó. Essa é a cera de fazer depilação nas regiões mais sensíveis, como virilhas, axilas, sobrancelha e buço, barba também, tá? Essa é a cera quente, que é feita nas regiões mais sensíveis, porque a gente coloca ela na termoceira, naquela panelinha que eu mostrei para vocês, para derreter, porque ela precisa ser quente, morna, né? Para abrir o poro da cliente e para facilitar a saída dos pelos, para evitar que essa cliente sinta muita dor. Então, essa cera aqui, eu colocava dentro de umas bolsinhas aqui. Eu partia cerca de 4 tabletes ou 5. Vocês vão se adaptando ao número de clientes que vocês forem conquistando. O que eu fazia? Eu ia me acostumando, né? Toda semana eu ia me adaptando, eu ia marcando cliente e sempre levava a mais da quantidade que eu tinha de cliente marcado, tá? Colocava assim na bolsinha e colocava também dentro da mochila. Exatamente assim. Colocava também dentro da mochila, fechava a minha mochila, colocava a minha máquina de cartão aqui na parte da frente, o carregador também, e ia, ó, leve a mochila. Aqui só falta a termoceira, que eu não coloquei, mas fica de boa, ó, leve,
tranquilo para vocês atenderem. Ia eu com a minha bolsinha, que era a minha maletinha, e a minha mochila para atender em domicílio, feliz e contente, porque eu estava trabalhando para mim por conta própria. Eu fazia os meus horários. Então, eu já era uma empresa. Eu já era uma empresa. E nesse material, eu anotei o valor total de quanto custa para você começar a atender em domicílio. Todo esse material que eu falei para vocês, ele custa em torno de R$ 378. Vocês vão gastar com todo o material de consumo e mais esses 2 aparelhos, vocês vão gastar R$ 378. Com a máquina de cartão, mais R$ 60. É o valor que custa uma máquina de cartão boa hoje em dia, né? Que são essas máquinas que você compra ela e ela é sua. Então, o total do valor que eu gastei aqui para montar essa minha empresa e começar a montar minha empresa, minha empresa, e começar a atender em domicílio, foi total de R$ 438, todo o material. Todo o material, gente. Muito barato, né? Muita pouca coisa para você, enfim, ter liberdade, para você ter paz, para você realmente começar a ganhar dinheiro. Eu fiz umas anotações aqui do valor que era o meu serviço quando eu atendi em domicílio. Ó, sobrancelha era R$ 28 e o buço era 15. Era o serviço que eu mais fazia. Era esse valor. Como eu falei, 12, às vezes andava para caramba para fazer um buço, mas andava com prazer, tá? E através desses R$ 12, eu fui fazendo cada vez mais dinheiro, e graças a esses R$ 12 que eu consegui montar essa empresa aqui, né? Sobrancelha e buço custava em torno de R$ 43, tá? R$ 43, atendendo 5 clientes no dia. No dia, eu conseguia fazer R$ 215. R$ 215. Isso somando 5 clientes por dia, gente, fazendo sobrancelha e buço somente, tá? Na semana, eu conseguia fazer, na semana, R$ 1.075 somente fazendo sobrancelha e buço. Na semana. Você que trabalha de carteira assinada, ganhando salário mínimo, ganha quanto? Salário mínimo R$ 1.100. Isso é dinheiro? É isso que você quer para sua vida inteira? É isso que você quer para sua vida inteira? Pelo amor de Deus. R$ 1.100 não é dinheiro. A gente não consegue fazer nada com 1.100. Eu, durante uma semana, eu conseguia fazer R$ 1.075, colocando somente sobrancelha e buço. É claro que eu fazia outras coisas. Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de como eu conseguia lucrar atendendo em domicílio. Por mês, somente com sobrancelha e buço, eu conseguia faturar R$ 4.300 somente com sobrancelha e buço. É bom ou não é? O que vocês acham desse valor? R$ 4.300. Quem aqui, trabalhando de carteira assinada, sendo CLT, com todos os descontos de carteira assinada, ganha R$ 4.300? Não tem como não se apaixonar por uma área, né? Por uma área que cuida das pessoas, que eleva a autoestima das pessoas, e ainda você tem todo esse valor, todo esse retorno, mesmo atendendo em domicílio. Foi com esse valor, foi com esse atendimento que eu consegui, aos poucos, durante 7 meses, eu consegui juntar um dinheiro para atender em domicílio, para, enfim, empreender e ser uma empresária, uma mulher empoderada e empreendedora na área da estética. Foi trabalhando de degrau em degrau, foi galgando, né? Aumentando, crescendo aos pouquinhos, que eu consegui
ser a pessoa e a profissional que eu sou hoje, né? Então, eu quero explicar para vocês, deixar claro para vocês que realmente é um negócio, é uma área, é um serviço, é uma arte, como eu sempre falo, altamente lucrativa. Trabalhar com estética é altamente lucrativa e muito prazeroso. É muito prazeroso quando você vê todo o seu esforço se transformando você tendo retorno, você tendo dinheiro realmente entrando. Poxa, é muito chato você trabalhar, se dedicar tanto, e quando você vai lá, tá lá um salário mínimo. Como eu ficava chateada quando eu só ganhava o salário mínimo. E era ainda dividido em 2 vezes, cara. Uma quinzena eu ganhava metade, outra quinzena eu ganhava outra metade. E não dava para eu fazer nada, dependia de ajuda dos outros. Então, por que não entrar na área da estética? Por que não se apaixonar pela área da estética? Eu estou aqui tentando falar, tornando as coisas mais simples para vocês, porque quando eu iniciei, não foi muito simples, porque quando eu iniciei não foi muito simples, porque eu não tive ajuda de ninguém. Eu não tive ajuda de ninguém para me orientar. Eram raras as pessoas que me davam algumas ideias. Eu fui aos pouquinhos crescendo, sentindo e fazendo. Mas eu também achava que eu não era capaz. Eu também achava, eu achava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir empreender? Será que um dia eu vou conseguir ser empreendedora na área da estética? Eu vou ficar a vida inteira aqui, né? A minha única solução, se eu desistisse ali, a minha única solução era trabalhar atendendo para os outros, era sair para arrumar outro emprego de carteira assinada, trabalhar de novo ali de carteira assinada, tendo que respeitar, tendo que obedecer todas as regras, né? Porque isso faz parte da. Você tem que ter disciplina, né? Então, se eu trabalhasse para os outros, eu tinha que respeitar todas as regras daquele ambiente. Então, para mim era muito ruim, porque realmente a gente não é valorizada. A gente não é valorizada. Então, a gente fica desanimada trabalhando assim, dessa forma, ganhando salário mínimo e não sendo valorizada. Então, eu quero deixar claro para vocês que vale a pena sim entrar na área da estética, vale a pena sim se aventurar e entrar na área da estética. Eu quero, dessa forma, através da minha vida, porque, como eu falei, as palavras, tudo que eu estou falando aqui não convenceriam vocês se eu não tivesse resultados. Eu estou aqui através de todo o resultado que eu tive ao longo desses anos, para mostrar para vocês que realmente vale a pena, é uma área que realmente vale a pena você entrar e você buscar conhecimento e crescer na área para conseguir cada vez ficar melhor, cada vez se tornar uma profissional melhor, né? O segredo é fazer. Fazer, e se não der certo, você vai adaptando e faz de novo. Vai tentando e faz de novo até você conseguir. O segredo é você botar o medo no bolso e seguir. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E eu quero deixar claro, está acabando o nosso tempo, mas eu quero deixar claro para vocês que eu sou uma pessoa como vocês. Eu sou uma pessoa comum como vocês. Eu sou uma pessoa que começou do nada, que tinha uma criança, um filho para sustentar, e mesmo assim, hoje eu consegui ter uma empresa estruturada. Hoje em dia, ó, tá tudo personalizado, tudo bonitinho, tudo organizado. Mas antes não era assim. Não era assim sempre. Só aconteceu tudo isso aqui comigo graças à minha dedicação, à minha coragem e à minha persistência. Que se vocês tiverem também, vocês vão conseguir como eu consegui. Porque eu fui capaz de conseguir e vocês também são capazes de conseguir. Tá bem? Chegamos ao fim da nossa live. Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Alguém tem alguma pergunta rapidinho? Não sei se vai desligar aqui no Instagram, porque vai dar 1 hora de live. Se desligar, gente, se apagar aqui, acabar a live,
Se vocês tiverem alguma pergunta, tem alguém aqui lá do Telegram? Tem alguém aqui lá do Telegram, do grupo do Telegram. Eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram essa minha lista de valores. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, tem um link lá na minha bio. Lá eu compartilho várias informações e vários conteúdos super maravilhosos da minha área, exclusivos, né, que eu não compartilho em lugar nenhum. Eu compartilho todos os dias lá no meu grupo do Telegram. O link está lá na bio do Instagram. E lá eu vou colocar a lista de material para vocês começarem a atender em domicílio e, enfim, empreender e serem esteticistas, serem profissionais maravilhosas da área da estética, para que juntas nós possamos impactar toda essa geração e transformar mulheres em profissionais da área maravilhosas e que sejam exemplos para muitas outras profissionais, assim como eu estou dando o meu exemplo para vocês. Tá bem? Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigada. E na terça-feira tem mais live. Obrigada. Na terça-feira tem mais live, gente. Estejam atentas aqui, já anotem. Todas as terças e quintas, às 20 horas e 1 minuto, tem live aqui em todos os canais, né? No Instagram, no Telegram, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá bem? Muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite. E eu quero dizer para vocês que vocês também são capazes. Tchau, tchau.